Olá, meus queridos, como estão? Ansiosos pelo Natal? Apesar de tudo que se fala a respeito, sabemos que isso não se trata dele, e sim de festas, bebedeiras e tudo que ele jamais aprovaria. Cronologicamente falando, Cristo não nasceu no dia 25 de dezembro, tá, pessoal? Especialistas acreditam que Cristo nasceu lá pelo mês de abril. Mas tudo bem, a equipe do Assim Diz o Senhor deseja a todos que lembrem que um dia Deus se fez carne e habitou entre nós com o único desejo de nos salvar de nossos pecados e assim, pelos seus méritos adquiridos na cruz, nos redimir de todo o mal. Isso quer dizer que como cristãos não devemos celebrar o Natal? Não, pelo menos não do jeito que o fazem aqueles que não seguem a Deus, mas o celebre lembrando todo o sacrifício de Jesus por cada um de nós, que Cristo nasça em todos os corações e assim viver livres em sua palavra, seu amor e em sua salvação. Amém? Hoje daremos continuidade à nossa série falando sobre a Reforma Protestante, seu contexto histórico e como Deus encaminhou tudo para seu cumprimento. Hoje falaremos sobre os valdenses. Meu nome é Diego Isalralde e eu sou teólogo protestante. Vamos começar? Como falamos no vídeo anterior, e se você não assistir, vamos deixar o link na descrição deste vídeo para que você não se perca no raciocínio e nem no que estamos falando de modo geral, tá bom, galera? A Igreja Católica estava lutando com todas as suas forças para suprimir a verdade bíblica e forçando a ideia de que somente ela consegue explicar a Bíblia e que somente através de sua igreja as pessoas poderiam conseguir a salvação. Mas Deus estava trabalhando para levantar um povo muito especial para dar às pessoas de seu tempo e do nosso também, por que não, a vontade, o desejo de ler as Sagradas Escrituras. A tática de Roma era apagar todo vestígio de dissidência de suas doutrinas ou decretos. Tudo o que eles considerassem herético, sejam pessoas ou escritos, eles destruíam sem qualquer remorso e era considerado motivo mais do que suficiente para tirar a vida das pessoas, sejam elas ricas ou pobres. Roma se esforçava também em destruir todo o registro da sua crueldade para com aqueles que discordavam deles. Os concílios papais estavam lotados de decretos que ordenavam a queima de livros ou escritos que falassem as verdades das atividades romanas. Antes da invenção da imprensa, os livros eram na verdade bem pouquinhos e não eram muito resistentes à preservação. Então, meio que não foi muito difícil conseguir tal feito, né? Na Grã-Bretanha existia o conhecimento do cristianismo primitivo, mas logo Roma achou seu caminho para lá e tentou com todas as forças obrigá-los a aceitar a fé romana. Muitos cristãos fugiram e encontraram refúgio na Escócia e daí foram para a Irlanda, sempre sendo bem recebidos. Quando os saxões invadiram a Bretanha, o paganismo católico foi junto e fizeram um verdadeiro estrago no país e na população. O papado não gostou nem um pouco da resistência da Bretanha, que mostrava um verdadeiro contraste entre a simples humildade deles e a pompa e a arrogância do emissário do Papa. Revelou-se então o verdadeiro espírito de Roma e de maneira terrível lançaram a sua ameaça. Se não receberdes irmãos que vos trazem paz, recebereis inimigos que vos trarão a guerra. Se não vos unirdes conosco para mostrar aos saxões o caminho da vida, receberei deles o golpe da morte. Isso você encontra na História da Reforma do século XVI, de Aubigné, francês, né? No final das contas, eles causaram uma grande destruição naquele pobre povo que só queria seguir a Deus conforme a palavra dele o diz. A despeito do que o catolicismo te disse, ou pior, te fez acreditar, os valdenses foram um dos primeiros povos da Europa a obter a tradução das Sagradas Escrituras. Isso contrasta muito com a famosa mentira romana de nós escrevemos a Bíblia, a compilamos e defendemos há mais de 2000 anos. Sério isso, produção? Os católicos realmente acham que não sabemos que os escribas judaicos e os valdenses fizeram isso primeiro? Tá bom. Mas continuando, se você tem curiosidade em saber mais sobre as versões valdenses da Bíblia, vou deixar as referências bibliográficas na descrição do vídeo para que você possa pesquisar e ver a verdade por si mesmo. Precisa dominar ou ter ao lado quem domine o inglês e ou o francês, tá? Mas a bibliografia existe, tá, pessoal? Isso é o que importa. Literalmente centenas de anos antes da Reforma Protestante sequer vier a existir, os valdenses já possuíam a Bíblia no idioma materno deles. Era pura,
sem qualquer contaminação, e por isso eram objeto especial do ódio romano. Eles falaram mesmo na cara limpa que consideravam Roma a Babilônia apóstata e por isso foram objetos de perseguição. Eles rejeitavam o culto, a adoração de imagens, guardavam o sábado bíblico e conservavam a fé. Foram perseguidos pela espada dos saboianos, que são os franceses, e queimados pela fogueira romana. Mas eles não desistiam. Nas montanhas mais inóspitas de seu país, os valdenses encontraram o refúgio e tranquilidade que tanto desfrutavam. E assim podem adorar a Deus da forma como Ele mesmo instituiu em sua palavra. A vida nas montanhas não é para nada fácil, mas eles não reclamavam. Achavam ser um privilégio ter a natureza como companhia constante e da onde podiam extrair importantes lições de coragem e fidelidade. E por mais que Roma tentasse, não conseguiam calar essas vozes maravilhosas que sempre estavam entoando louvores a Deus. Os valdenses consideravam casas, terras, parentes e até mesmo a própria vida de menor valor que os princípios da verdade. E costumavam criar seus filhos desde pequenos com essas ideias. Desde cedo, os valdenses ensinavam seus filhos sobre a palavra de Deus e o que ela realmente dizia, junto com os requisitos da lei divina. As Bíblias naquela época eram muito poucas, então suas preciosas verdades eram conservadas mediante a memória. Muitos deles conseguiam de cor falar longas porções das Sagradas Escrituras, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. As igrejas valdenses eram super parecidas com as igrejas nos tempos apostólicos, por causa da simplicidade e pureza da sua mensagem. Apesar de levarem uma vida bem austera, os valdenses não eram ignorantes diante do conhecimento da ciência e das artes. Quando atingiam a idade certa, jovens eram enviados às universidades da França ou mesmo Itália para aprimorar seus conhecimentos. Lá, eles seriam expostos à tentação, mas a base e fundamento criada sabiamente por seus pais na infância foi o escudo suficiente para repelir Satanás e seus demônios. Eles não faziam amizade rapidamente e nem confiavam tão rapidamente em qualquer um, já que poderiam ser denunciados por estes. Após um certo tempo, e se estivessem abertos à mensagem bíblica, os jovens valdenses pregavam a verdade até mesmo nas universidades do mesmíssimo território católico. Os valdenses viam como, sob a direção dos papas e padres, multidões se esforçavam em vão obter a salvação e tranquilidade de mente. Era inútil se esconder em celas ou conventos, afligindo-se e machucando-se com açoites e vigílias intermináveis para obter a paz de espírito que apenas Jesus pode conceder. Era impressionante como Roma conseguia jogar um manto de heresia e blasfêmia em tudo que tocavam, dizendo que apenas eles podiam explicar e defender a palavra de Deus. Eles levavam as pessoas a acreditar que Deus, na pessoa de Jesus, era um ser severo, sombrio e que repelia as pessoas. E eram necessárias inúmeras coisas e principalmente dinheiro para mudar a mente divina. E por favor, não me venham com a ladainha que os evangélicos também fazem isso e blá, 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 blá. Primeiro que tudo, essas denominadas igrejas não são protestantes, porque não ensinam o que Deus diz, e sim todo o contrário. Usando a própria palavra de Deus, deturpando e modificando tudo, enganam milhares que não se dão ao trabalho de ler a Bíblia. Se o que na Bíblia, se o que lhes é ensinado é de fato assim. Esses pastores, que não são pastores de verdade, tá? Requer anos de estudo em faculdades para se intitular assim. Não representam a verdadeira mensagem de Cristo e nem os servos protestantes que atualmente pregamos a palavra. Feito este aviso, continuamos. Os valdenses gostavam de alguns textos especiais. Um deles é 1 João 1,7, que diz: "O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado." Interessante que Maria não é mencionada, né? Apenas Jesus. Legal, né? Estava super claro para eles que mediações com homens, santos ou anjos, era completamente inútil para salvar o pecador. Jesus, e apenas Jesus, pois está escrito em Atos 4,12, que diz: "Não há salvação em nenhum outro, não há nenhum outro nome debaixo do céu em toda a humanidade por meio do qual devamos ser salvos." E apesar de todos os seus esforços, as pessoas achavam maravilhoso demais que de forma tão fácil pudessem receber a bênção de Deus e a certeza da salvação, sem ter que fazer aqueles troços pagãos que os romanos tanto tentavam enfiar goela abaixo deles. E os valdenses sempre exterminavam essas loucuras usando a Bíblia.
Mateus 11:28, que diz: Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Eles não podiam ficar por muito tempo nos lugares pelos quais eles passavam pregando, porque Roma tinha espiões por todos os lados e rapidamente ficavam sabendo e enviavam retaliações. Então os valdenses precisavam sair e ir a outros lugares e países, continuando a pregar o verdadeiro evangelho de Cristo Jesus. Acho muito interessante como os católicos gostam de afirmar que seguem a mensagem apostólica dos tempos da igreja primitiva. Mas espera aí. Atos 17:11 diz: os judeus que moravam em Bereia tinham a mente mais aberta que os de Tessalônica e ouviram a mensagem de Paulo com grande interesse. Todos os dias examinavam as escrituras para ver se Paulo e Silas ensinavam a verdade. Mas até onde eu sei, eles dizem: basta obedecer ao magistério, à Santa Igreja e você estará salvo. Então, né? Os valdenses nem sempre conseguiam escapar da fúria romana. Muitas eram as vezes que pereciam em obscuros calabouços ou alvejados por testificarem pela verdade. Isso, no entanto, não mudava o que já tinham realizado e muitas pessoas se convertiam ao verdadeiro cristianismo, que não é o protestantismo, tá bom? Ao verdadeiro cristianismo ensinado por Cristo e longamente pregado por seus discípulos, que não é o catolicismo, o que o catolicismo ensina. Isso precisa ficar claro. Os valdenses estavam invadindo o território de Satanás e ele não ia deixar por isso mesmo. Ele acionaria seus agentes para fazer oposição aos servos de Cristo, já que se não fosse detido, varreria sem qualquer piedade as nuvens de erro que com tanto esforço criara. A única maneira de dissipar a escuridão é apresentando a luz. A única maneira de dissipar o erro é apresentando a verdade. Sempre funcionou, e por isso que nós protestantes continuamos a utilizar essa estratégia. Os católicos colocaram em ação suas armas favoritas, a Santa Inquisição. Nome bonitinho, mas que na realidade era o esquadrão da morte especial do Papa. Cruzadas eram feitas para arrasarem com os valdenses. Verdade seja dita, até mesmo os pagãos percebiam que a acusação em questão não era falha moral. Todos sabiam que eles eram pacíficos, sossegados e piedosos. Qual era então o verdadeiro crime? Não adorar a Deus segundo a vontade do Papa e por tal crime, qualquer humilhação, insulto e até mesmo tortura, porque sim, meus irmãos, está registrado todos os artefatos que eram utilizados por padres e emissários do Papa para remover o herege da equação, seja qual for o instrumento satânico for utilizado para deter o trabalho dos valdenses. Até mesmo um edito fora promulgado contra eles. Uma porção considerável do texto do edito papal, expedido pelo Papa Inocêncio VIII em 1487 contra os valdenses, cujo original está na biblioteca da Universidade de Cambridge, na Inglaterra, encontra-se em latim e em francês. Também vou deixar as referências disto na descrição do vídeo, tá? O Papa pensava que estava magoando quem? Meros seres humanos? Assim diz o Senhor em Mateus 25:40, e o rei dirá: eu lhes digo a verdade, quando fizeram isto ao menor destes meus irmãos, foi a mim que o fizeram. Complicado, né? A bula feita por eles, era por demais grotesca, mas vejam o que o Papa prometeu a quem fosse em sua cruzada contra os valdenses. Preste atenção, tá? Vamos lá. Absolvia de todas as penas e castigos eclesiásticos, gerais e particulares. Desobrigava a todos os que se unissem à cruzada de qualquer juramento que pudessem ter feito. Legitimava-lhes o direito a qualquer propriedade que pudessem ter ilegalmente adquirido e prometia remissão de todos os pecados aos que matassem algum herege. Anulava todos os contratos feitos em favor dos valdenses. Ordenava que seus criados os abandonassem, proibiam a toda pessoa dar-lhes qualquer auxílio que fosse, e a todos permitia tomar posse de sua propriedade. Assim, não querendo extrapolar nem nada, até porque não é necessário, mas assim, quantas leis foram simplesmente ignoradas, pisoteadas e desconsideradas? Honestamente, não lembro de Jesus mandando matar da pior maneira possível o jovem rico que decidira não o seguir. Por favor, tire as suas próprias conclusões, porque eu, aqui, estou tendo ânsia de vômito. Está claro para mim, e tenho certeza que para vocês também, os dirigentes papais não estavam nem um pouco interessados em seguir a norma bíblica, mas a deturpariam loucamente para dizer o que eles quisessem que fosse dito.
Apesar da desumana carnificina, genocídio e tudo quanto crime você conseguir imaginar perpetrada por Roma, os servos de Deus continuavam firmes e decididos. Os valdenses foram os mensageiros de Deus séculos antes do nascimento até do mesmíssimo Lutero. Eles plantaram as sementes da reforma e havia chegado a hora de ver Roma começar a se borrar toda com o surgimento de quem fora considerado como a estrela da reforma protestante. Com vocês, o protagonista do próximo vídeo da nossa série, John Wycliffe. Bom, pessoal, foi simplesmente incrível passar estes momentos de aprendizado sobre a verdadeira história do protestantismo. Tenho certeza de que Deus continuará a iluminar nossas mentes e nosso entendimento na medida que estas informações continuarem a ser empregadas com amor e fervor. Você nos segue, não é? Você se inscreveu e ativou o sininho para saber dos nossos novos vídeos, não é mesmo? Isso aí! Fique atento e mande para todos os seus amigos e familiares para que a verdade se saiba e não seja mais escondida. A equipe do Assim Diz o Senhor deseja um Feliz Natal a todos e sempre ora para que Jesus esteja sempre presente em seus lares e não apenas no final do ano. Lembre-se, sempre não acredite em tudo que vê ou escuta, mas faça o teste com a eterna palavra de Deus, já que para um cristão nada mais importa a não ser assim diz o Senhor. Até a próxima.